análise de Diário de Noel, mas quando a gente começa a ver o filme, a gente descobre que não é Diário de Noel, é Diário de Noel, a mãe que colocou a filha para adoção, né? Então é um filme muito bonito, que sai um pouco daquela coisa do Natal, né, de filme de Natal, e traz umas questões mais profundas pra gente olhar sobre. E anotei aqui algumas coisas que eu não queria deixar de falar com vocês, que é como uma tragédia afeta a vida das pessoas, a adoção, a culpa e o lugar de força. Então vamos por partes, né? O filme conta a história de um escritor super famoso que descobre que a mãe dele faleceu há uma semana e tem que fazer esse processo de voltar para aquele lugar, para aquela casa onde se viveu uma tragédia muito grande, né, no passado, que afetou essa família de uma forma muito drástica, né? A morte do irmão dele, quando era criança, acabou fazendo com que o casamento dos pais terminasse. Consequentemente, a mãe não soube lidar com essa perda, o pai também não, e abandona, né? Sai de casa, vai para outro lugar, morar em outro lugar. E uma mulher que está em busca de saber quem é sua mãe biológica. Então, é a última chance dela, né? Com a morte dessa senhora que morou na casa, que a mãe dela morou na casa onde ela estava quando ela estava grávida, era a última chance dela conseguir alguma informação a respeito da mãe. E um filme muito bonito que mostra o resgate, né, desse lugar de força. O nosso lugar de força é onde estão as nossas raízes. Quando a gente adentra esse universo sistêmico, a gente entende que a unidade de medida menor que existe dentro do sistema são três, né? Eu, meu pai e minha mãe. A gente tem o centímetro para medir, o litro para medir, e no sistema, numa perspectiva sistêmica, a menor unidade de medida é sempre eu, meu pai e minha mãe. Não dá para olhar só para mim, para o eu, como unidade, né? A gente tem que olhar esse todo. E aí o nosso lugar de força está quando a gente consegue internalizar essas duas pessoas dentro de nós. Então aqui a gente vê um homem e uma mulher desconectados da própria alma por causa dessa questão. Ela querendo buscar o conhecimento dessa mãe biológica, apesar dela ter tido assim uma família adotiva que aparentemente a amou muito, né? O filme não deixa muito claro isso, mas no momento que aparece aquele pai, aquela mãe adotiva, parece que tem muito amor. Então, mas mesmo assim, a alma dela tem a necessidade de saber de onde veio, de onde ela veio, de saber se houve amor naquela mãe biológica, né? O que aconteceu. Então, assim, a alma dela buscava saber a verdade. E ele, desconectado da mãe, que não soube lidar com a perda do filho e acabou tendo transtornos mentais. A gente vê isso na questão do acúmulo, né? Quando ela morre, ela deixa a casa cheia de coisas, então ela se tornou uma acumuladora compulsiva. E a gente consegue entender isso quando a gente amplia o olhar e vê uma pessoa que perdeu um filho para a morte, que perdeu o marido que saiu de casa, né, que abandonou, e perdeu o filho que ficou com ela porque foi embora e, enfim, foi viver a vida dele. Essa pessoa, na alma dela, ela acha que ela não tem mais como perder nada. Então ela acaba se tornando uma acumuladora, né? Então, ali naquela casa, mostra, né, nitidamente como é que estava a alma dela, como é que ela teve que lidar com essa situação da perda, né? Geralmente a gente coloca as nossas expectativas nas coisas ou nos animais. Muita gente adota um animal, né, depois de uma grande perda, depois de uma separação, porque a gente coloca essa expectativa, essa emoção que não foi vivida, esse sentimento que não foi sentido, a gente precisa de alguma forma externalizar, e aí a gente acaba colocando em animais ou coisas. E no caso dela aqui foi em coisas, né, acumulando coisas. Então, essas duas pessoas, nesse lugar, né, desconectados da própria alma, vão em busca das suas raízes, que é onde eles encontram a força. A gente encontra a nossa força nesse lugar, da onde a gente veio, né? E muito bonito porque o que faz? A vida, a gente precisa entender a vida como esse fluxo que chega até nós, né? E quando a gente não conhece, quando esse fluxo chega defasado, né? Quando essa torneira está meio fechada, esse fluxo não chega inteiramente até nós, de vida. Consequentemente, a gente não consegue ir para a vida da forma que a gente deveria ir. A gente não vê sentido em ir, sabe? É como se a gente não conseguisse tomar essa vida e daqui eu vou, daqui eu sigo. A gente fica preso nessa barreira. E a gente só consegue voltar a fluir quando a gente integra pai e mãe dentro da gente. E aqui foi o que eles fizeram, né? Eles conseguiram fazer. Ela acaba encontrando o diário da mãe, ela entende toda aquela situação que aconteceu e aquilo ali acaba bastando para ela. Ela descobre que houve amor. Nunca é, gente, por falta de amor. Sempre é por amor. Agora é um amor cego muitas vezes, né? Porque as pessoas estão sempre muito feridas. Então, o fato dela saber que houve amor já basta para ela, né? E ele vê também que teve muito amor. Só que o pai foi muito difícil quando ele se deixa
quando ele se permite ouvir o que o pai sentiu, entender o pai, ele também consegue lidar com tudo aquilo ali, né, de uma forma muito afetuosa, né? Ele descobre que o pai também foi muito difícil para o pai perder um filho, né? Aquilo ali foi difícil para ele ter que lidar, ele não soube e o que ele fez foi fugir. E aí outra coisa também, né, a repetição do padrão. O pai fugiu, foi embora, e ele na primeira oportunidade também que teve, fugiu, foi embora, né? Tanto que há anos ele tinha saído de casa, ele não sabia que a mãe tinha falecido, ele não sabia nem se o pai estava vivo. Então, assim, a mesma coisa que o pai fez, ele fez, né? Então, quando a gente julga certas atitudes dos nossos pais, ou enfim, de outras pessoas, no fundo, a gente acaba passando na vida por situações de repetição desse padrão, né? A vida volta a se organizar de uma forma que mostra pra gente que, olha, desce do seu pedestal porque você é igual a todo mundo. Você também erra, você também foge. E ali duas pessoas que, por terem se sentido abandonadas, não conseguem se entregar a um relacionamento, né? Ele se sentiu abandonado por essa mãe, por esse pai, por esse irmão que morreu e não consegue se abrir para nenhum relacionamento. Então ele super famoso, super conhecido, um monte de mulher querendo, né? Tá ali se oferecendo para construir alguma coisa com ele e ele não queria. E colocou a expectativa dele na cachorra, né, no animalzinho. Então, como eu falei aqui anteriormente, quando a gente não vive certas coisas, a gente acaba tendo um espelho daquilo ali de outra forma. Então, a mãe foi pro acúmulo, ele foi pra cachorrinha, né, que era a melhor amiga dele. Você vê aqui que a gente, quando tá operando na falta, a gente precisa colocar essa necessidade em algum lugar. Quando esse sentimento é abafado, quando a gente não se permite vivenciar aquilo ali, aquela dor, a gente não consegue, a gente precisa de alguma forma externalizar aquilo e aí vai procurar, né, alguma maneira de fazer isso. E ela também com aquele noivo que ela não tem a menor segurança, que ela não se entrega, porque ela também foi abandonada. Então, geralmente quem foi abandonado, tende a abandonar ou se colocar em situações que fazem com que ela viva esse sentimento novamente, né? Então ela só consegue se abrir para o novo quando ela vê a vulnerabilidade dele, né? E quando os dois já fizeram essa integração de pai e mãe dentro deles, né? A gente só consegue descobrir a mulher em nós quando a gente enxerga a mulher na nossa mãe. A gente só consegue ver o homem em nós quando a gente consegue enxergar o homem no nosso pai, né? E ali foi exatamente o que aconteceu para ambos, né? O que permitiu que eles se dessem uma chance, né? Uma chance de viver algo novo para os dois. Agora, numa nova etapa de vida, mais curados, se permitindo mais, com maior maturidade emocional, né? Depois de terem se permitido chorar as dores que precisavam ser choradas, eles conseguem se dar a oportunidade de viver algo diferente, né? Agora, duas pessoas diferentes tentando viver algo diferente, algo novo. Duas pessoas mais completas, com mais força, né? Porque eles encontram esse lugar de força quando voltam para o passado, quando conseguem fazer essa integração, eles conseguem estar no lugar de força deles, e aí tudo bem eu tentar, tudo bem se não der certo eu me frustrar, porque agora eu tenho força para seguir, agora eu não preciso ficar evitando o sofrimento, agora se não der certo, tá tudo bem, eu consigo lidar com isso, né? Então um filme muito bonito, que traz questões muito profundas, né? Que a gente vive muitas vezes na nossa vida de diversas formas. Espero que vocês tenham gostado da análise. Me diz aqui se você conseguiu perceber alguma coisa na sua vida que tenha te trazido algum benefício, algum entendimento maior.